muito, saí do grupo. Mas eu não gostei porque eles estavam mandando muitas mensagens. Eu não gosto de ficar recebendo, não estou em nenhum grupo, né? Não tô no WhatsApp, eu não tenho nenhum grupo. Saí de todos os grupos que eu tinha. E eles ficavam mandando muitas mensagens por dia. Aí no começo eu até respondi algumas e tal, né? Fazia tempo que eu não vi o pessoal, mandei algumas mensagens. Aí eu vi que recebia tipo 200 mensagens naquele negócio, falei, não vou ficar lendo isso aqui, né? Eu peguei e saí do grupo. Aí eu até mandei um pedido de desculpa pro pessoal que está saindo, porque, né? Mas não ia ficar recebendo, não. Você tem um conceito interessante de dois tipos de inteligência, né? Inteligência fluida e inteligência cristalizada. Não é um conceito meu, na verdade. Não é um conceito meu isso, não é. Não é seu, então eu gostaria que você puder desenvolver isso, porque eu acho que no vídeo que eu vi seu, você explica praticamente todo o mecanismo da cognição, né? Se você puder acho que aquele sobre xadrez, que eu comparo inteligência com QI, com performance no xadrez, né? Que ele tem uma síntese assim, bastante didática que introduz bem o tema, e não só introduz, mas numa perspectiva já revisando muitas informações incorretas, porque se você pega um livro de cognição, de psicometria, de psicologia de um modo geral, é uma quantidade gigantesca de erros, né? O estágio que nós estamos atualmente na psicologia, ele equivale mais ou menos ao que estava a física antes do Newton. Era uma física muito bagunçada, era muito esoterismo, não havia um formalismo e havia muitas inconsistências. E, assim, já tinha alguma coisinha do Kepler, do Galileu, né? Já tinha Roger Bacon, o Buridano, o Oresme, já tinham feito algumas coisinhas, já tinham, né? Mas o Newton foi realmente que colocou ordem na casa, foi o Newton. E a situação da psicologia atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela é semelhante à que estava a física no século XV, no século XVI. Né? Eles têm muitos pequenos focos que funcionam razoavelmente. Os trabalhos do Binet, por exemplo, são razoavelmente interessantes. O Spearman, que fez trabalhos interessantes sobre o fator G. O Thurston, que ele praticamente generalizou a análise fatorial. Inclusive foi uma contribuição para a matemática, de um modo geral, e para um psicólogo. Né? O Thurston era um psicólogo, mas era também um estatístico. E a análise fatorial é usada hoje no mundo inteiro para várias finalidades diferentes fora da psicologia. Né? Então, alguns psicólogos, mais uns 4 ou 5, fizeram contribuições significativas e razoavelmente corretas. Mas a grande maioria é muita especulação e muitas opiniões sem embasamento científico nenhum. Eles não fazem experimentos para verificar se aquelas opiniões encontram respaldo nos dados empíricos. Então, eles têm uma certa opinião. O Freud, por exemplo, tem um exemplo que a gente estava comentando um pouco antes, né? O Freud, ele tinha muitas opiniões. O Freud é um personagem interessante, porque acho que tem exageros de um lado e do outro. Tem as pessoas que demonizam o Freud e tem as pessoas que deificam o Freud. Eu acho que ele foi uma pessoa que deu algumas contribuições, mas ele fez muita coisa errada também. Né? Então, por exemplo, comparar a psicanálise com tarô, eu acho que é um erro. O tarô, não é porque ambas são pseudociência que elas estão no mesmo nível. Tem vários níveis diferentes de pseudociência. A psicanálise está num nível relativamente bom de pseudociência. Inclusive, na época que o Freud viveu, o Popper não tinha estabelecido ainda os critérios atuais de cientificidade. Então, assim, tem um certo anacronismo quando se fala que o Freud, a teoria da psicanalítica era uma teoria pseudocientífica, porque não havia ainda os critérios do Lacato, do Popper, para determinar, né, o que era uma ciência e o que não era. Mas, mesmo que tenha sido a posteriori, ainda assim, o que não se enquadrava nos critérios, né? É claro, tem o Feyerabend, né, tem o Kuhn, tem outros filósofos da ciência que têm perspectivas diferentes do Popper. Mas o Popper é o que segue a tradição, desde Roger Bacon, desde Hume, Galileu, né? O que seguiu a linha tradicional de formalização do conceito de ciência que nós temos hoje foi o Popper. Os outros são meio que ramificações que tentam o que seria uma democratização da ciência e, ao mesmo tempo, uma degradação em muitos aspectos, porque a ciência não é para ser democrática, a ciência é para ser funcional, ela é para ser eficaz. Né? Você não vai fazer uma votação para ver o que eles querem fazer com uma vacina, você tem que testar e ver o que funciona, você não vai fazer uma votação, né, para ver se a gravidade vai funcionar de uma certa maneira ou de outra. Você vai ter que verificar como ela funciona empiricamente. Né? Vou mandar um foguete para a Lua, você vai fazer... Né, o foguete não vai até a Lua, na verdade, ele vai só, né, superar a velocidade de escape. Mas você não vai usar uma votação para isso. A democratização da ciência, na verdade, é um erro. Né? A ideia de democratizar, algumas coisas têm que ser democratizadas, outras não. No caso, essa questão da psicanálise. Né? Então, a teoria psicanalítica ela tem pontos de fragilidade, ela tem
o ponto principal é que ela não é verificável nem falseável, não atende aos critérios do Popper. Os critérios do Popper, eles são a sequência natural da evolução do que se tem como base para determinar o que é ciência e o que não é. Os outros, né, o Fariban, o Popper, o Kuhn e outros filósofos da ciência que seguem linhas diferentes, eles estão tentando mais uma democratização do que uma compreensão realmente do que seria um critério útil para separar o que é um conhecimento bem fundamentado do que é uma opinião razoavelmente bem fundamentada. No caso do Freud, ele tinha opiniões que eram razoavelmente bem fundamentadas. Por exemplo, as pessoas... Você olha no cotidiano, você vê que, em média, as mulheres têm o cabelo mais comprido que os homens. Você não precisa fazer um experimento científico para você concluir que isso é plausível. Uma hipótese assim... Se você fizer um experimento científico, medir os cabelos de 2.000 mulheres, 2.000 homens, verificar, calcular a média, desvio padrão, faz um teste de contraste de média, um teste de T, você vai verificar que realmente é uma hipótese plausível. Mas mesmo que você não faça esse teste, olhando no dia a dia, você percebe que, em média, as mulheres têm o cabelo maior que os homens. É uma característica que você pode inferir mesmo sem usar o método científico formalmente. Então, em alguns aspectos, o Freud, ele tenta fazer mais ou menos isso, em alguns casos é bem fundamentado, em outros casos não é, e ele faz uma salada com tudo isso. Então, aquele negócio de id, ego, superego, né, então alter ego, algumas coisas algumas hipóteses dele são razoáveis, outras não são, e outras, independentemente de serem razoáveis ou não, elas estão consensualmente erradas. E no caso do tarô, ele é muito menos embasado do que a psicanálise. Então, não dá para colocar os dois no mesmo patamar. A psicanálise, ela pode ser pseudociência, mas é uma pseudociência razoavelmente baseada, o equivalente do cabelo das mulheres ser maior que dos homens. Né? Assim, ele observava, ele não fazia experimentos formais e sistemáticos para constatar, para verificar se aquilo era plausível ou não, mas ele, né, tinha opiniões razoáveis, que seriam mais ou menos consensuais entre a maioria das pessoas, em alguns casos. Em outros casos, ele estava meio que delirando, ele injetava lá a morfina e saía lá falando qualquer coisa que vinha na cabeça. Então, tem que fazer essa distinção entre a psicanálise e outras pseudociências que não estão todas no mesmo, não dá para jogar tudo no mesmo saco. Assim como as ciências também. Não dá para colocar, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é muito incerta, muito capenga, com a teoria da gravitação, que é muito bem fundamentada, né? Termodinâmica, que é muito bem fundamentada, amplamente corroborada. Né? Não dá para classificar no mesmo nível. Assim como tem pseudociências de vários níveis, tem ciências também, teorias científicas, né, de vários níveis de confiabilidade, que são mais amplamente corroboradas, mais amplamente testadas. Então, com relação ao Freud, tem muito preconceito e também tem muita supervalorização de um lado e preconceito do outro. No meio termo, acho que está mais para o lado de pseudociência do que de ciência, mas acho que é mais para a literatura, né? Uma literatura que pode ser até interessante. No caso do Jung, criticam muito que os textos do Jung nem para a literatura não servem, né? Acho que talvez o Jung seja um pouco... Aí eu não sei também, porque eu não cheguei a ler o Jung, mas pelo que falam, o texto do Jung é um pouco pior que o do Freud. Eu não conheço muito nenhum dos dois, mas pelo pouco que eu conheço, a impressão que me passam assim são muito semelhantes. Talvez em aspectos literários, o Freud talvez seja realmente melhor, mas eu não saberia dizer com segurança. Estou me baseando em opiniões de terceiros, então não sei se o que eu estou dizendo está fundamentado ou não em relação a essa vantagem literária do Freud em relação ao Jung. Mas o que eu quero dizer é que o Freud não produziu ciência, mas isso não invalida completamente o trabalho dele. Eu acho que ele fez um trabalho que tem um certo valor filosófico, talvez não uma filosofia de ponta, mas uma filosofia talvez razoável, e um trabalho literário que acho que não dá para tirar todos os méritos dele ali. Ele fez algumas coisas que têm um certo valor. Mas, do ponto de vista científico, realmente ele não cumpre os critérios de cientificidade do Popper, né? E não se pode levar tão a sério uma teoria que não foi testada seguindo os protocolos, né, do método científico e não tem uma validação, né, sistemática. A pergunta, acho que novamente eu acabei me desviando e fui para o lado do Freud. A pergunta E antes da gente começar, a gente estava conversando sobre o Freud, né? E você me apresentou uma frase do Wittgenstein que eu não conhecia, né? Uhum. Que o maior erro do Freud foi acreditar que estava fazendo ciência. Pois é, então, o Wittgenstein foi meio maldoso nesse comentário. Eu acho que ele tem uma razão muito boa, assim, eu acho que eu concordo com o Wittgenstein, mas ao mesmo tempo acho que ele é um pouco maldoso, porque ele está exagerando um pouco, né? Acho que o Freud, realmente, ele não estava fazendo ciência, mas não é totalmente descartável
aquilo que ele fez, que merece um certo... Inclusive, teve uma autora recente que publicou comparando psicanálise com astrologia. Não estão, assim como o tarô e a psicanálise não estão no mesmo nível, a astrologia também não está no mesmo nível. Inclusive, a astrologia tem algumas críticas também que se faz à astrologia, que não são bem fundamentadas, porque o Kepler, por exemplo, foi astrólogo. O Kepler foi um dos maiores cientistas da história e era astrólogo. Então, tem muitas críticas que se faz à astrologia que, de fato, ela não funciona, mas não é tão simples assim mostrar por que não funciona. Inclusive, tem vários experimentos do século XX para verificar se havia diferenças de comportamento por signo. Então, não é uma coisa tão trivial quanto eles fazem parecer. Tem muitos astrônomos que eles criticam assim como se fossem... São críticas muito levianas, né? Muito fácil a pessoa chegar e criticar um monte de coisa, sem que ela tenha um conhecimento suficiente daquilo. A própria teoria da Terra plana, se for analisar sob a perspectiva da topologia, se for projetar a imagem da Terra, se você fizer uma projeção numa geometria algébrica, uma geometria riemanniana, uma geometria riemanniana, que você tem o próprio espaço é curvo, se você projeta, seria equivalente a uma projeção de Mercator da geografia. Só que não é exatamente, porque a projeção de Mercator você está projetando a Terra num plano, forma um planisfério, né? Aquele planisfério que você formou, aquilo é um plano. Só que se você tem o próprio espaço em volta da Terra, se ele fosse, não é no caso, né? Nós temos evidência que não, mas se fosse, você teria ali aproximadamente um retângulo. Em vez de ser uma esfera, você teria um retângulo, né? Ou uma imersão 3D de um cubo num hiperespaço 4D, numa variedade 4D. Então, essa visão que se tem de que a Terra não pode ser plana em hipótese alguma, ela é um pouco limitada. Ela pode ser plana em alguns cenários, se você, dependendo dos axiomas que você escolhe para abordar a questão, se você interpreta o sistema de coordenadas como um sistema riemanniano, você pode interpretar que a Terra poderia ser plana nesse contexto, né? Então tem muitas simplificações que se faz e que muitas vezes, assim, fisicamente a Terra tem que ser tratada como uma esfera, um geoide elipsoide triaxial, que é uma representação mais acurada. Mas não é totalmente errado você, em alguns contextos, interpretar a Terra como um plano. Inclusive, em geografia, ela é amplamente usada, um planisfério que você está projetando ali num plano e representando. É claro que quando você vai fazer as medidas das distâncias ali, você tem que fazer uma transformação que não é isométrica para você conseguir ajustar os cálculos das distâncias. A Groenlândia vai ficar maior que o Brasil, você vai ter algumas deformações ali nessa projeção. Mas se você faz uma transformação de coordenadas equivalente, adequada, né, você consegue interpretar aquilo como se a Terra fosse plana. Então não é um erro intrínseco tratar a Terra como se ela fosse plana, né? Então tem muitas questões que as pessoas, de um modo geral, quando se simplifica muito as coisas, elas parecem A e B, preto e branco, sim e não, verdade e falso. Quando você começa a analisar com mais profundidade as coisas, você começa a perceber que muitas coisas que pareciam verdadeiras têm uma certa, sabe, muitas que pareciam falsas, se você analisar com mais profundidade, tem alguma verdade ali que você pode interpretar aquilo de uma maneira diferente, né? Então, você acha que o que tem um peso maior? A questão fisiológica ou o ambiente, né? A questão cultural, né? O ambiente de uma criança ou a genética? O que você acha esse equilíbrio? é muito difícil quantificar isso, mas porque ambas participam muito pesadamente, né? E depende muito da pessoa também. Algumas pessoas você tem uma interferência muito grande do ambiente e, como consequência, pode-se ter a impressão, de modo geral, a interpretação que você deve fazer é a seguinte: a inteligência é uma característica como qualquer outra característica física, por exemplo. Então, aptidão para o basquete.